Ela matou o marido, cortou o cadáver em pedaços e o cozinhou com legumes para servir aos seus próprios filhos. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Esse caso aconteceu na Austrália, mas antes mesmo de assassinar seu marido, Catherine Knight teve sua vida marcada por violência e abuso sexual. Catherine foi fruto de um caso escandaloso entre sua mãe e seu pai. Isso porque sua mãe já era casada e inclusive tinha 4 filhos com outro homem, e acabou conhecendo o pai de Catherine, pelo próprio marido dela. Até que um dia, o caso dos dois veio à tona, coisa que não melhorou muito a situação de Catherine. Seu pai era um alcoólatra violento que estuprava a mãe dela várias vezes ao dia. A própria Catherine afirmou que já foi abusada sexualmente por vários membros da família até os 11 anos de idade. A mãe de Catherine frequentemente contava às filhas detalhes íntimos de sua vida sexual e o quanto ela odiava sexo e homens. Mais tarde, quando Catherine reclamou com sua mãe que um de seus parceiros queria que ela participasse de um ato sexual que ela não queria fazer, a mãe disse a ela para aguentar e parar de reclamar. De acordo com alguns relatos, Catherine era uma garota agradável que experimentava fúrias assassinas incontroláveis em resposta a pequenos transtornos. Na escola, Catherine aterrorizava crianças menores e era solitária. Porém, quando não estava com raiva, ela era uma aluna modelo e frequentemente ganhava prêmios por seu bom comportamento. Catherine nunca aprendeu a ler e a escrever. Ela largou a escola aos 15 anos para trabalhar em uma fábrica de roupas. Um ano depois disso, ela conseguiu o emprego dos sonhos em um matadouro cortando órgãos internos de animais. Inclusive, ela amava tanto seu trabalho que pendurou seu primeiro conjunto de facas sobre a cama, apenas no caso de ela querer usá-las, o que de fato ela fez. Quando ainda trabalhava no matadouro, Catherine conheceu David, um alcoólatra violento muito parecido com seu pai e que constantemente se metia em brigas. Catherine surpreendeu seu namorado quando se juntou a uma de suas brigas. David logo percebeu que Catherine era capaz de causar bem mais do que apenas um pequeno dano com os punhos. Em pouco tempo, ele se viu sendo dominado por ela. Em 1974, Catherine convenceu David a se casar com ela. Ele estava fortemente embriagado o tempo todo, e a mãe de Catherine até tentou alertar sobre o temperamento de sua filha, dizendo que Catherine tinha um parafuso solto em algum lugar. Na noite de núpcias, Catherine e David consumaram o casamento 3 vezes. Quando ele adormeceu, Catherine queria uma 4ª rodada e questionou a exaustão de seu marido. Então, ela começou a estrangulá-lo. David acordou e conseguiu lutar contra ela. Apesar de Catherine ter tentado matar o marido apenas um dia após o casamento, a união durou mais 10 anos. Porém, o casamento deles estava longe de ser perfeito. David era infiel e deixou Catherine com as 2 filhas do casal no meio da noite. Depois de descobrir um dos casos de David, Catherine colocou seu bebê de 2 meses nos trilhos de um trem pouco antes do horário em que o trem passava. Por sorte, algumas pessoas acharam a criança e tiraram ela de lá antes do trem. Assim, o bebê foi poupado. Além disso, Catherine também ameaçou várias pessoas com um machado roubado.
Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto depois de algumas pessoas terem visto ela balançando violentamente seu bebê em um carrinho numa rua movimentada. Catherine passou alguns meses em um hospital psiquiátrico, onde disse às enfermeiras que pretendia matar o mecânico que consertou o carro de David, porque foi isso que possibilitou que ele a deixasse. Mesmo com essa ameaça, David levou Catherine de volta quando ela teve alta. Mas o reencontro deles não durou muito tempo, e Catherine passou por um período de profunda angústia depois que David a deixou. Após seu rompimento com David, ela teve um romance com outro David, que era um mineiro local. Em poucos meses, ele foi morar com ela e suas 2 filhas. Porém, não se desfez do apartamento dele, o que deixou Catherine desconfiada e ciumenta. O relacionamento dos dois se tornou tóxico rapidamente. Catherine chegou a cortar a garganta de seu cachorrinho de 2 meses na frente de seu novo namorado apenas para mostrar do que ela era capaz. Ainda assim, eles ficaram juntos e tiveram uma filha 1 ano depois. Porém, ele deixou Catherine logo após o nascimento, porque ela tentou matá-lo com uma tesoura. Ela também chegou a namorar outro homem depois disso. Eles ficaram juntos por 3 anos e tiveram um filho. Nenhum incidente violento foi relatado sobre o relacionamento dos dois, mas ele terminou quando descobriu que Catherine estava tendo um caso com um homem chamado John Price. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. O início do relacionamento de Catherine e John foi sem complicações. Ele tinha 2 filhos mais velhos que moravam com ele e pareciam gostar de Catherine. Eles foram morar juntos e as coisas estavam indo bem, até que Catherine sugeriu que eles se casassem e John recusou. Assim, ela ficou violenta novamente. Catherine denunciou John alegando que ele havia roubado coisas da empresa em que trabalhava. Ele foi demitido e, embora tenha expulsado ela, alguns meses depois os dois começaram a se ver novamente. Porém, dessa vez, John não deixou Catherine voltar para a casa dele, o que fez a violência dela aumentar. Eles chegaram a ter uma discussão, inclusive com isso, Catherine tentou esfaqueá-lo no peito. John pediu uma ordem de restrição e disse aos seus colegas de trabalho que se ele desaparecesse, foi porque Catherine o matou. Na noite do dia 29 de fevereiro de 2000, John voltou para a casa do trabalho e foi para a cama às 11 horas da noite. Pouco tempo depois, Catherine também chegou em casa, preparou o jantar, assistiu TV, tomou banho e depois subiu para o quarto. Ela acordou o marido, os dois tiveram relações sexuais e ele voltou a dormir. Foi logo após esse momento que Catherine pegou uma faca de açougueiro ao lado de sua cama, que era o local onde sempre ela guardava, e esfaqueou o marido 37 vezes. John ainda acordou enquanto estava sendo atacado, porém não conseguiu lutar contra ela. Depois de John morrer, Catherine pegou o corpo dele, o arrastou a escada abaixo, ela esfolou o cadáver e pendurou ele em um gancho na sala de estar. Em seguida, Catherine decapitou o marido e cortou pedaços de seu corpo para cozinhar em uma panela, com batata, abóbora, beterraba, abobrinha, repolho e molho. Ela preparou um prato para si mesma, mas o conteúdo encontrado posteriormente na cena do crime sugeriu que ela não teria conseguido terminar a refeição. Catherine se deitou ao lado do corpo mutilado e sem cabeça de seu marido, tomou vários comprimidos e desmaiou. Os colegas de trabalho de John desconfiaram por ele não ter aparecido, e John já havia dito a eles que caso algum dia sumisse seria porque a mulher dele teria o matado. Assim, seus colegas avisaram a polícia, que foi até a casa de John e se depararam com a cena do crime.
Na cozinha, a cabeça de John estava fervendo em uma panela com legumes no fogão. Já na mesa havia 2 pratos cheios, cada um com o nome de cada filho dele. Assim, a polícia percebeu que Catherine planejava servir as partes do corpo de John para seus próprios filhos. No momento em que a polícia deteve Catherine, ela ainda estava em coma. Depois que acordou, ela afirmou que não tinha nenhuma lembrança da noite anterior. Apesar disso, ela foi rapidamente acusada de assassinato. Em outubro de 2001, seu julgamento começou, mas não foi muito longe. Por razões que permanecem obscuras, Catherine mudou sua confissão para culpada. Antes ela havia se declarado inocente. Pela primeira vez na história, uma mulher na Austrália foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Catherine ainda é viva, tem 67 anos e cumpre pena. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso e quer saber mais sobre, recomendo o livro que está aparecendo para vocês agora. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.